Perfeito, então, gente, boa tarde. Hoje é a nossa quarta aula do nosso grupo de estudos de injetáveis na estética. Hoje eu vou trazer para vocês, né, um tema que eu postei lá no meu Insta, deu maior burburinho, que é justamente volumização e preenchimento. Então, gente, a ideia é que a gente possa justamente entender quando utilizar um, quando utilizar outro. Será que ambos funcionam, né, para pressurizada? Será que tem um que é mais específico para pressurizada, um é mais específico para intradermo tradicional? Lembrando que quando a gente fala, né, primeira coisa, sempre que a gente fala de injetáveis, é importante a gente entender isso. Quando a pressurizada surgiu no mercado, ele veio meio que sem muita referência, sem muita informação. Ele só fazia substituição do uso das agulhas, e o que se tinha com isso era que tinha um dispositivo que se chamava hialuron-pen, ela ainda nem era conhecida como pressurizada, e era isso, pronto, acabou o fim. Todo mundo podia fazer o uso da técnica, todo mundo, né, que quisesse trabalhar com estética podia, enfim. Então, quando a gente passa a entender um pouquinho mais qual é a função da pressurizada, a gente vê que ela é mais um dispositivo em que a gente trabalha a intradermoterapia, por isso que a gente chama de intradermoterapia pressurizada, né? Então, quando eu trago para vocês injetáveis na estética, isso surge muito lá no meu Insta, tá? Mas esse grupo de estudo é um injetável tradicional ou é um injetável com pressurizada? Gente, tudo é injetável. A partir do momento que eu pego um ativo e eu injeto na pele do meu cliente, o que vai variar é o dispositivo. Que aí ele pode ser um dispositivo de cânula, ele pode ser um dispositivo com agulhas, ou então ele pode ser um dispositivo pressurizado. Então, eu vejo muitas alunas às vezes e falam assim, prof, aqui na minha cidade tem uma super barreira para trabalhar com pressurizada. Será que de repente não está faltando que essas pessoas, né, que são leigas, apenas passem a entender que a pressurizada é um dispositivo de injetável? Então, assim, e que ele traz esses benefícios, então, começar a conscientizar justamente a clientela de vocês que, por mais que não tenha agulhas, ele tem um resultado efetivo e ele só não tem agulhas. O demais de tudo, ele vai fazer exatamente igual. Como recurso disso, o que vocês podem utilizar? A mesma coisa que a gente utiliza aqui na nossa prática do curso, em material orgânico. Gente, olha só, hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer uma aplicação com agulhinha na banana, com corante alimentício, com agulha, e vou fazer do outro lado com a pressurizada. Olha a diferença. Conta ali quantos risquinhos vai, né? Quantas unidades vai aplicar, qual volume vai entregar com cada um, entrega na mesma proporção, só para justamente o teu cliente entender que ele tem o uso da agulha e também o uso sem agulhas, tá? Isso é bem importante. Eu acho que, assim como quando a pressurizada surgiu no nosso mercado, ela também precisou que o quê? Que nós, como educadores, conscientizassem vocês, como profissionais, que poderia ser feito uso dessa técnica. Isso, gente, eu tenho feito isso há 4 anos, conscientizado todos os profissionais de todas as áreas, esteticista, técnica em estética, enfermeira, fisioterapeuta, biomédico, dentista, médico, já passaram todas as classes que atuam na área da saúde estética pelas minhas mãos, e justamente a gente faz o quê? Essa conscientização. Então, é importante que sempre que a gente fala dos injetáveis na estética, vocês não se apegarem apenas, eu trabalho só com cânula ou só com agulha. Não, eu trabalho com injetáveis, que é o que eu falo aqui. Eu sou especialista em injetáveis. Eu vou trabalhar com o recurso e o dispositivo que eu julgar melhor indicado para o meu cliente. Quando eu vou fazer isso? Na minha anamnese e minha avaliação. Eu vou entender se aquele cliente é um cliente potencialmente sensível ou se ele é um cliente que está tudo bem e não tem nenhum tipo de medo, digamos assim. Então, assim, é importante a gente conscientizar, tá? Até, gente, falando um pouquinho disso,
Ontem eu fiz uma sessão de bioestimulador numa região de mão, é uma cliente minha que é de injetável, ela é de pressurizada, ela é de agulhinha, a gente faz tudo, ela é super de boa, mas a gente faz região dela da face e região de pescoço, região de colo. Então, como que essa cliente tá? Ela tá sempre deitadinha, né? De boa, ela não tá vendo o que acontece, se ela vê uma agulhinha ou outra, é pouca coisa, não vê tão de perto. E ontem a gente fez o bioestimulador na região das mãos dela. E aí, a hora que eu fui posicionar ela, ela falou: ai, não, Giovana, você não vai me colocar deitada, né? Quero ver como que você vai fazer isso daí. Aí eu falei, Ana, eu vou trabalhar com cânula. É assim, né? São 5 centímetros de cânula. Ai, não, não tem problema, eu quero ver como que vai ser e tal. Eu sou de boa, não ligo para isso. Beleza, fiz todo o procedimento, coloquei ela sentadinha de frente, com a mão assim, né, apoiada, e ela acompanhando justamente todas as etapas e vendo. Aí eu ia explicando, ó, agora eu vou fazer, aqui é um gelinho pra gente fazer o bloqueiozinho anestésico, agora eu vou fazer o pertuito, ó, agora eu vou entrar com a cânula e tal. E ela de boa. Aí a gente filmou todo o procedimento e tudo, e aí a gente foi mostrar já para outras pessoas, outras clientes, fui mostrar aqui para o marketing. Gente, já começou, meu Deus, eu não posso ver isso, eu não posso ver isso, olha o tamanho desse negócio entrando. Então, assim, identificar se a cliente é uma cliente que pode ficar sentadinha de boa, se é uma cliente que vai preferir fazer uma região de mão deitada, com a mão apoiada mais à frente, entende? Então, assim, isso faz parte de uma realidade de um profissional de injetável de forma completa, que atua com todas as áreas, tá, gente? Só para a gente fazer esse parênteses aqui. E aí, como vocês sabem, a gente vai falar de volumização e preenchimento. Deixa eu abrir o chat para ver se vocês vão mandar alguma coisa, porque senão fico só eu aqui falando, né? Fico aqui, às vezes eu falo, gente do céu. Eles entraram na aula e todo mundo saiu, debandou. Me deixaram falando aqui. Então, ó, me mostra que você tá por aqui. Deixa eu ver se o chat vai dar uma movimentada, que senão eu acho que eu vou estar falando sozinha, gente. Então, ó, não me deixem sozinha. Ai, ai. Ah, Eliane tá aí. Bom, então somos duas já, Eliane. Então tá tudo certo. Posso continuar, né? Bem, gente, então, falando um pouquinho, né? A volumização. A Aline também tá ótimo, ótimo. Já somos 3, já é alguma coisa. Ai, a Júlia, perfeito, gente. Então tá. E se eu começar a falar muito rápido, vocês já sabem, né? Prof, desacelera, pelo amor de Deus. Tá, gente? Então, assim, gente, a diferença de volumização e preenchimento, tá? Essa questão da volumização, eu confesso para vocês que, pelo que eu sei, dentro da área da intradermoterapia, fui eu que trouxe essa técnica de volumização para o mercado, porque até então, quando eu trouxe essa técnica foi em 2020, lembrando que a intradermoterapia, né, pressurizada e a hialuron-pen, ela chegou aqui no Brasil em 2019. Então, em 2019 eu já estava capacitada, já estava trabalhando com a técnica, e em 2020 foi quando a gente trouxe essa técnica para o mercado. Até onde eu sei, até dos nossos parceiros e tudo, eles falam, a Giovana sempre foi a primeira professora que entrou para online, então é até onde eu sei, tá, gente? E entrando nessa parte de volumização, quando chegou a pressurizada aqui no Brasil, o que aconteceu? Ela veio com o conceito único e exclusivo de fazer aplicação de preenchimento labial. Então, o que a gente precisa quando a gente pensa em preenchimento labial? Trabalhar com ácido hialurônico reticulado, né? Alta densidade, reticulação, material industrializado, enfim, normalmente a gente vai trabalhar ou com Galderma, um Restylane, um Renova, um Biogelis, Hialurox. Então, a gente vai ter aí algumas possibilidades, né, de ácido hialurônico reticulado, que vão ter o quê? Essa característica mais endurecida, né? Ele é um gel que ele vem justamente com essa ação de volumização. Quando chegou essa técnica, qual que era a nossa maior preocupação? Com as intercorrências. Existia, sim, uma preocupação dos profissionais, dos professores, de que, poxa, será que realmente é um material seguro para se trabalhar com a técnica? Será que, de repente, como a técnica era aberta, né, para
todo mundo que quisesse entrar no mundo da estética, muita gente vendia o curso dessa forma. Ah, eu sou advogado, posso fazer o curso? Pode. A gente pegou muito dessas, né? A gente recebeu muita gente que vinha falando sobre isso. Então, como existia esse conceito no mercado de que não existia uma regulamentação, uma fiscalização por conta disso, existia, obviamente, uma preocupação quanto aos riscos, quanto aos danos, né? Então, dentro disso, quando eu comecei a trabalhar com a técnica e a ministrar os cursos, a gente fazia os cursos apenas presenciais. E surgiu por necessidade das alunas. E olha, gente, as nossas alunas, elas sempre foram alunas da área da saúde estética, porque a gente foi sempre bem restrito quanto a quem pode atuar, né? Desde a limpeza de pele, enfim, conforme é realmente a regulamentação da esteticista lá de 2018. Então, a gente sempre foi bem criterioso. E por conta do que a gente trabalhava em sala de aula, surgiu a necessidade das nossas alunas, porque muitas pensavam, prof, eu mesmo sabendo que tá tudo certo, que né, a gente está dentro dessa região de aplicação, que tudo, eu ainda não me sinto segura para trabalhar com preenchimento, entendendo que se houver uma intercorrência, a gente vai precisar usar a hialuronidase, sabendo que a hialuronidase não é borracha, gente, porque a gente vê muito disso dentro do nosso mercado, né? Muita gente vai lá, faz uma aplicação na boca, não gosta, vai lá e aplica hialuronidase como se fosse realmente uma borracha, que não é. Então, a gente tem os riscos do uso da hialuronidase. Então, assim, por conta dessa necessidade, surgiu o quê? O objetivo de repente, eu volumizar uma região sem ter o preenchimento, a ação do preenchimento. Outro ponto que trouxe muito essa necessidade da volumização dentro do nosso mercado foi também os clientes que tinham medo de preencher. Muitas ainda, gente, até hoje, tá? Elas chegam aqui no consultório quando a gente começa a fazer o planejamento full face, começa a planejar realmente todo um protocolo, né, de harmonização facial. Quando a gente chega na etapa da boca, é um tabu para elas. Elas falam, Giovana, eu faço o que você me disser que eu tenho que fazer se você não me colocar boca. Ou eu vou fazer todas as etapas, mas eu não quero boca. Por quê? Porque o medo é ficar com uma boca de pato. Então, assim, isso é uma coisa que ainda acontece com muita recorrência, apesar de eu nunca ter feito uma boca de pato, tá, gente? Aqui no consultório. Então, assim, mas ainda assim as clientes têm o quê? Esse conceito. E com a era da demonização facial que a gente tem vivido, né, que elas acabam também vendo artistas, vendo noticiário, vendo os exageros, elas acabam criando na cabeça delas que apenas 1 mlzinho de preenchimento vai resultar naquilo. Então, existe sim uma certa limitação, uma certa barreira. E aí, por conta disso, a gente pensou, poxa, a gente está tendo aí uma necessidade de um procedimento, mas que ainda não tem como ser feito. Então, a gente começou a pensar, e dentro disso, quando surgiu, até para quem é aluna do Start, lá do primeiro Start que surgiu em 2020, a gente começou a fazer a técnica de aplicação de volumização, utilizando um produto industrializado, e que, na verdade, a gente teve as alunas começaram a vender como se fosse preenchimento. Por quê? Porque aplicava-se um produto que ele dava edema, por conta justamente de manipular a região, e ali, 24 horas depois, 48 horas depois, não tinha nada. Por quê? Porque ele não era um material de preenchimento. E aí foi o nosso primeiro socorro, né? Falava, gente, vocês não podem vender um procedimento de volumização como um procedimento de preenchimento. Primeiro, que o material não é o mesmo. Preenchimento a gente só faz com ácido hialurônico reticulado, gente, só. A gente não consegue fazer com outro tipo de material. E outra, a gente tem valores diferentes, com objetivos diferentes. Então, a gente sempre precisa deixar claro que a volumização, vindo nessa linha de raciocínio, gente, quando ela surgiu com um produto que prometia fazer a volumização,
que na verdade não fazia, ele essa ação apenas de entumecimento, de hidratação, mas ele não fazia volume, porque quando a gente pega realmente uma mescla de volumização, como a que a gente tem hoje na Dermes, gente, a gente tem o quê? Uma ação hidratante muito intensa e uma ação de bioestímulo à produção de colágeno. Então, sempre que a gente pensa em volumização, a gente tem aí, junto com essa volumização, uma ação de formação de colágeno. E é isso, então, que eu induzo ao trabalhar com uma volumização. Entende? Conseguiram entender até aqui? Vocês compreenderam? Me mandem no chat. Ou me mandem em reação. Ou se vocês ainda estão confusas. Perfeito, perfeito. Então, assim, gente, na volumização, quando ela surgiu, que era esse material fluido, leve, ele vinha e fazia como se fosse uma reposição de ácido hialurônico. Ácido hialurônico sem reticulação, ele tem uma meia-vida curta. Ele tem aí uma durabilidade de até 72 horas, tá? Depois disso, ele vai ser degradado por conta da nossa hialuronidase endógena, tá? Ele vem fazendo, né, estimulando a produção de mediadores químicos, ele auxilia nessa produção de colágeno, traz ali água para a região, mas ele não tem uma ação de volume, por quê? Porque ele é um material aquoso que acaba se degradando. Partindo disso, a gente pensou, poxa, eu não posso mais trabalhar com uma proposta de volumização que está havendo a confusão com um preenchimento e mais do que isso, não tendo um resultado tão satisfatório como a gente deseja, né? E como era a proposta da mescla, até então, do produto industrializado. Até, inclusive, gente, esse foi o único produto industrializado que a gente trabalhou na pressurizada. Os demais sempre foram os materiais de laboratório, tá? Que vocês perguntam muito, ai, prof, mas você nunca trabalhou com material industrializado? Gente, eu já trabalhei. E mais do que isso, eu já testei, porque a gente recebe aqui, né? Então, atualmente já parte industrializada a gente não recebe mais, mas eu tenho aqui até caixas fechadas, de material fechado, que a gente não faz uso, não recomenda, porque a gente pega a parte de trás da composição e vê certinho o que tem ali. Aí a gente vai buscar em mercado, pesquisa, enfim, para ver se realmente, né, vale o bônus e ônus, né, da coisa. A gente coloca o benefício ali para ver se realmente vale a pena. Então, quando a gente viu que o que a gente tinha em mercado não era suficiente para fazer uma ação de volumização adequada, surgiu a mescla de volumização da Dermes, em que foi uma mescla que a gente mesmo monta aqui. Então, a gente pega os ativos separadamente, faz essa combinação entre eles, a gente foi estudando, foi analisando para justamente criar uma sinergia entre eles, né? Para que um pudesse otimizar a ação do outro. Então, hoje, a mescla que a gente tem de volumização, ela tem o ADN, que é uma combinação de ácido hialurônico com a codroitina, trazendo uma maior viscosidade. Então, a gente tem essa ação também essa maior densidade desse ácido hialurônico. Lembrando que sempre que eu tenho um ADN associado ao ácido hialurônico, eu tenho um poder de hidratação muito maior do que se eu usasse apenas o ácido hialurônico. Então, aquele ácido hialurônico que está ali atraindo 1000 partículas de água, no ADN, ele atrai o dobro. Percebam como é importante, então, nesse processo de regeneração celular, né? Junto com ele, a gente tem o quê? O fator de crescimento. O fator de crescimento é essencial para estímulo de produção de colágeno e elastina. Então, é o meu primeiro start para justamente promover toda essa melhora. Depois disso, a gente tem o colágeno, que entra como uma ação hidratante muito intensa. Isso é uma dúvida também que surge bastante, prof. Mas como que a gente está injetando colágeno? Não, gente, a gente não está injetando colágeno, estrutura molecular completa, pronta. A gente tem um colágeno
ali em nanopartículas, em que a gente tem esse poder de injetar esse material, promovendo o quê? Uma ação hidratante. Então, com tudo isso, a gente vai ter uma ação do quê? De uma formação de colágeno saudável, uma hidratação intensa para a região. E quando a gente começa a ver os resultados, e aí, né, voltando ao que a gente teve de resultado da Flávia, que foi um resultado bem satisfatório para a região da área dos olhos, o que, que a gente tem com essa mescla? O que, que a gente conclui? Que a gente melhora a oxigenação do tecido, a gente tem maior densidade, recuperação justamente dessa densidade de região, lembrando que região da área dos olhos, ela é uma região que a gente começa a aparentar os primeiros sinais do envelhecimento, então ela vem reparando isso. Quando a gente tem, a gente entrega ativos essenciais, né, para a nossa pele, a gente melhora o quê? Qualidade de pele, clareia, tem uma ação de iluminação, então tudo isso a gente consegue promover com a volumização, tá? Agora pensando assim, tá, mas e aí? Beleza, a Flávia optou por fazer a volumização nessa região da área dos olhos. Eu poderia fazer preenchimento? Gente, é bem importante a gente entender que quando a gente fala do dispositivo de pressurizada, eu não consigo trabalhar com o preenchimento na região da área dos olhos. Por quê? Porque sempre que a gente trabalha com preenchimento nessa região, o nosso objetivo é fazer a entrega desse ácido hialurônico a nível de periósteo, ou seja, eu estou no mais profundo da minha anatomia facial. E aí eu tenho que ter, por conta disso, um material de alta reticulação. Então, ele é uma partícula densa, rígida. A gente, obviamente, não consegue fazer a entrega desse material através da pressurizada. Então, quando a gente pensa, por exemplo, poxa, por que eu não posso fazer um preenchimento na região da área dos olhos com um ácido hialurônico reticulado, né, na pressurizada? Justamente por conta da minha limitação do meu dispositivo, com a minha região, com o material que eu preciso utilizar para essa região. Percebem que é um mix de fatores que me impede de trabalhar nessa região de forma segura e satisfatória. Uma outra coisa bem importante quanto a essa região da área dos olhos, né, gente? Ai, prof, mas e daí, se de repente eu tentar fazer, né? Quais são os danos, quais são os riscos que eventualmente eu estou correndo? Se a gente vai tentar fazer um preenchimento com a pressurizada nessa região, a primeira coisa é que, por conta da alta reticulação que eu preciso usar no meu material, ele não vai conseguir chegar na minha região. Então, ele vai formar pápulas a nível de pele. A gente vai olhar para a pele da cliente e ela vai estar com aquelas bolinhas, porque a gente, quando trabalha com a pressurizada, entrega como se fosse a técnica de bolos, tá? Com agulha ou a cânula. Então, ela vai ficar com essas bolinhas na região que a gente fez a aplicação. Passando disso, se o meu material ele não vai ser entregue na minha região alvo, eu vou ter uma segunda característica. Vou ter o efeito Tyndall, que é o quê? Quando eu aplico o material na minha camada indevida, ou seja, eu superficializo esse material, o que vai acontecer? A hora que a luz reflete, ele é um gel que, quando a luz bate, ele reflete essa luz. E aí, qual é a característica? Ele fica como se fosse uma região azulada, acinzentada, arroxeada. Então, assim, a gente tem essa limitação também. Então, vejam, eu não estou falando só de um material que vai ser aplicado e se não der certo, está tudo bem. Ele vai ser metabolizado, ele vai ser dissolvido, ele vai ser excretado. Não, gente, eu vou causar um dano no meu cliente, entende? Então, é por isso que a gente tem que entender que determinadas regiões, determinados materiais, acabam sendo, sim, obviamente, uma limitação. E eu poderia chegar e também falar assim, gente, a limitação, ela não vem apenas para
pressurizada. Se você não conhece o material, se você não conhece a região e você trabalha com intradermo tradicional, ainda assim você tem uma limitação. Por quê? Porque você não tem o conhecimento da técnica de aplicação desse material especificamente. Entende? Vocês entendem onde eu quero chegar? Entendem tudo isso? Porque às vezes o que, que acontece? As pessoas falam, poxa, mas a pressurizada não dá para fazer tudo. Gente, ela dá para fazer tudo. Obviamente ela dá para fazer tudo. Inclusive, a região da área dos olhos, que a gente não pode fazer um preenchimento, eu vou optar por fazer o quê? Volumização. Que, gente, eu, Giovana, que trabalho com as seringas, né, com as técnicas tradicionais, que é cânula, agulha, trabalho com preenchimento, eu faço volumização na região da área dos olhos. Eu não gosto de trabalhar com preenchimento. Por quê? Primeiro, que se eu coloco um material demais, eu vou ter o efeito Tyndall. Se eu coloco material de menos, a olheira fica ali presente. Então, eu tenho muitas linhas que, se qualquer coisa que eu sair, né, de repente ali do que realmente precisa naquela região, eu vou ter um efeito que eu não vou gostar e que o meu cliente não vai gostar. Porque já aconteceu, eu tinha aqui na clínica um médico parceiro que vinha para fazer a aplicação do ácido hialurônico reticulado nessa região da área dos olhos, que era, ele trabalhava especificamente com isso, então, né, ele vinha fazer esse atendimento, já que eu não gosto de fazer. E a gente teve cliente que recebeu proporção certinha, né, dentro do estudo, enfim, tudo avaliado, era o que comportava na região, tarará, tarará, beleza. Fez a aplicação em uma olheira, ficou com edema, na outra ficou boa. Aí qual foi a dor de cabeça? Porque, poxa, eu tirei a olheira, mas agora eu causei um edema. Por quê? Porque o ácido hialurônico fica trazendo água para a região. E aí a gente ainda tem um comprometimento também da questão circulatória, sistema linfático, né? Pouca coisa, mas a gente tem sim uma limitação de conseguir te remover todo esse líquido que está ali acumulado, porque a gente colocou um material que vai ter essa ação de trazer água para a região. Então ela falou: poxa, eu tirei uma coisa que me incomodava, mas agora a outra me incomodava, mas eu estava acostumada. Essa agora é nova, tá me incomodando. Eu acordo, tô com meu olho com muita bolsa, meus dois olhos, um passa ali uma horinha já tá de boa, o outro fica edema. Então, eu, Giovana, trabalho com a região da área dos olhos com a volumização. Posso fazer uma aplicação com cânula, posso fazer uma aplicação com agulhinha, posso fazer uma aplicação com a intradermo pressurizada. Então, eu tenho todas essas possibilidades dentro de apenas um tipo de material. Então, assim, qual vai ser a diferença? O preenchimento, ele vai vir e vai preencher, exclusivamente. Ele vai trazer água para a região, vai fazer esse volume, ele já é um material que promove esse volume e pronto. Na volumização, eu vou construindo uma volumização através do quê? De um bioestímulo. Então, isso quer dizer que eu vou induzindo esse meu organismo a melhorar, a produzir colágeno e elastina de uma forma adequada, de uma forma saudável. Quando eu paro para pensar, então, quanto à durabilidade, que vocês também não me perdoam sobre durabilidade, é postar qualquer coisa. Gente, qualquer coisa. Vocês aí, prof, e a durabilidade? Então, assim, quando a gente para entender que a gente vai ter ali uma nova fibra de colágeno e elastina formada, eu vou ter uma reparação, né, uma regeneração da região, o que eu preciso entender? Aquela nova fibra formada, ela precisa passar pelo processo de envelhecimento de novo. E aí, o que a gente sabe quanto ao envelhecimento? Cada um vai ter um tipo de reação. Tem gente que vai ter uma degradação mais intensa, tem gente que vai ter uma degradação mais lenta, e isso está relacionado apenas, exclusivamente à individualidade de cada organismo. Então, a durabilidade é relativa. A gente precisa entender isso. E isso a gente coloca para todos os procedimentos.
toda durabilidade é relativa, por quê? Porque cada indivíduo sofre um tipo de estresse oxidativo, influência hormonal, exposição à radiação solar, tem um tipo de ingestão de água. Então, tudo isso são fatores que influenciam numa durabilidade. Eu falo muito disso. Quanto maior, né, a qualidade de vida, quanto melhor sejam os hábitos, quanto mais saudáveis sejam esses hábitos, sempre melhor a durabilidade vai ser. Mas isso aí depende exclusivamente do que? Rotina e hábito do cliente específico. Por isso que a gente não tem como ter uma certeza quanto a isso, tá, gente? Até voltando, né, a falar um pouquinho do preenchimento. No preenchimento, muita gente fala, e o preenchimento labial dura 6 meses, o preenchimento labial dura 8 meses, preenchimento labial 12 meses, de mento, mandíbula, zigomático, 18 a 24 meses. Gente, o que a gente precisa entender? Ele não está falando da durabilidade do efeito do material injetado, tá? Anotem isso. Não está sendo falado isso. Lá na bula, quando a gente vê, ele fala que tem essa durabilidade de 12 meses, e isso quer dizer o quê? Que se eu pegar o tecido em que foi injetado esse material, fizer um corte histológico e colocar num microscópio, possivelmente eu vou ter moléculas de ácido hialurônico naquela região. Mas isso não quer dizer que aquele ácido hialurônico ainda vai estar tendo a mesma ação do que quando aplicado. Então, a gente não tem como saber qual vai ser a durabilidade de um preenchimento labial, de um preenchimento de sulco nasolabial. O que eu falo muito para as minhas clientes quando elas vêm para cá, né? Porque elas também me perguntam, tá, Giovana, e qual vai ser a durabilidade desse procedimento, né? Eu falo, olha, quanto mais água você beber, quanto melhor for o teu histórico de cuidado, teu cuidado com a pele, a tua expressão facial, tudo isso, ele vai fazer parte da durabilidade do procedimento que a gente vai fazer. Então, hoje a gente está colocando um material que atrai água para a região. Isso quer dizer que, se você tiver os hábitos de vida saudáveis, vai ser vai ter uma maior durabilidade. Então, gente, a gente sempre tem que passar essa responsabilidade para nossa cliente, porque senão ela fica nessa expectativa de que a durabilidade depende exclusivamente da gente, quando não, a gente não tem esse poder, né? Então, quando a gente pega volumização, mesma coisa. Eu falo isso, olha, quando a gente fizer a volumização, você vai passar por um processo de renovação dessas suas fibras de colágeno e elastina. Então, essas suas fibras vão precisar envelhecer novamente. A partir do momento que você começar a degradar esse colágeno e elastina, aí sim a gente vai ter uma ação comprometedora, mais comprometida, né? Então, é importante que a gente consiga fazer essa divisão, né, do que compete a cada parte, para que a cliente não se sinta também frustrada, ou que ela fale, poxa, eu fiz esse procedimento achando que era uma coisa e era outra. Então, quando a gente fala da volumização, principalmente, né, nunca vendam para cliente de vocês, gente, a volumização como se ela fosse um preenchimento, porque ela não é um preenchimento. A gente está entregando elementos essenciais que vão fazer o quê? Essa ação de formação de colágeno e elastina para essa pele, vão melhorar qualidade de pele, vão melhorar a sustentação, inclusive a volumização, né? Voltando só a falar em relação à região de aplicação. Eu falei dessa região da área dos olhos, mas a gente tem limitação de preenchimento na pressurizada, por exemplo, na região mentual, na região de mandíbula, região de zigomático, região de malar, por conta do quê? Justamente mesma característica. Eu tenho que fazer uma entrega de ácido hialurônico de alta reticulação, então alta densidade, a nível
Periósteo, tá? Supraperiostal. Então, quando eu não consigo chegar nessa região, eu vou ter esse material entregue no meio dessas minhas camadas, que não é o que é interessante. Então, o que, que a gente vem? A gente vem fazendo o uso do recurso da volumização, que vai trazer volume por conta do quê? Bioestímulo da produção de colágeno, então eu reparo o volume dessa pele, reparo essa densidade, essa pele que de repente está já passando pelo processo de derretimento, eu vou dar o quê? Sustentação a nível dérmico para conseguir melhorar essas bochechinhas, né? Digamos assim, a grosso modo. Vou fazer realmente, ter um pouquinho mais de densidade, ela ficar fofinha de novo, para a gente suprir esse volume perdido através dos coxinhos de gordura, que a gente vai perdendo essa gordura facial e é o que vai fazendo essa ação, né? Vai descendo a nossa face. Então, a gente faz uma substituição dentro do que está o quê? Na nossa área de segurança, nossa zona de segurança e a nossa margem de um resultado legal, um resultado interessante. Mas o que a minha cliente não pode, tem que saber? Que se eu fizer uma volumização na região mental, se eu fizer uma volumização na região de malar, de zigomático, de mandíbula, eu não estou fazendo um preenchimento, tá, gente? Outras vantagens, né, da volumização. Eu sou bem fã, gente, de volumização, porque, por exemplo, na sexta-feira, para quem viu meus stories, eu apliquei em mim, apliquei justamente nessa região da área dos olhos. Tá me incomodando isso, que, gente do céu, eu olho no espelho e falo, meu Deus do céu, o envelhecimento bateu nessa porta e tá querendo entrar, e eu tô ali, ó, segurando essa porta, e ele tá lá chutando a porta para passar, e eu tô lá que não tô querendo deixar entrar, e não vou deixar. Vou deixar ele, olha, do lado de fora. Então, vim fazendo a aplicação nessa minha região da área dos olhos. Região de glabela, que a gente não trabalha com preenchimento, eu vim fazendo volumização na minha região de glabela, naquele 11, né? Eu tenho uma cicatriz e junto tenho a ruguinha dessa musculatura. Então, vim e volumizei essa região, volumizei umas linhazinhas que estão querendo aparecer na testa. Aproveitei a minha mescla de volumização, que ela deu ali 8 ml. Ontem eu fiz o bioestimulador na mão da minha cliente. Como eu preparei, aspirei o que eu ia usar e o restante foi para a geladeira, ontem eu coloquei junto com o meu bioestimulador. Para quê? Eu tenho um bioestimulador, que é a hidroxiapatita de cálcio, vai fazer uma ação de o quê? Estimular, né, nova formação de colágeno e elastina, dar o estímulo, ser o esqueleto dos fibroblastos, e junto com ele eu tenho o quê? Ácido hialurônico, fator de crescimento, ADN, colágeno, tudo de bom. Então, eu tenho aqui na volumização essa possibilidade de associações. Eu posso usar, de repente, para aumentar um bumbum? Posso. Posso fazer uma associação com o bumbum na nuca. Posso fazer uma aplicação com microagulhamento? Posso fazer aplicação com microagulhamento. Então, gente, a gente tem aqui uma diferença, tanto, né, a nível de resultado, a nível de performance, quanto a nível de o quê? De uso. Eu tenho uma usabilidade muito grande da volumização, que eu consigo colocar para praticamente tudo que eu quero volume, tudo que eu quero tirar, uma linha, uma ruga, uma estria, uma cicatriz, tudo que eu preciso volumizar, ou seja, construir densidade dérmica, eu consigo fazer com a mescla de volumização. O que eu já não consigo fazer com preenchimento, que eu tenho que estar dentro das regiões específicas, tá? Então, isso que é importante vocês entenderem. Alguma dúvida, gente, até aqui? Ou tudo certo? Eu tirei um print, deixa eu achar aqui. Tudo certo? Beleza, gente. Até assim, ó, vocês, dentro do que vocês mandaram, né? Uma das dúvidas que eu recebi era bem quanto a isso, se esse, né, o preenchedor tem uma durabilidade maior. Então, gente, relativo. O preenchimento, ele vai ter essa ação de vir e preencher, enquanto na volumização eu vou ter essa ação de formação de novas fibras de colágeno, tá?
Volumização, você costuma fazer no lábio, prof? Gente, um recurso muito legal, muito, muito, muito legal. Isso até é dentro, a gente tem dentro da aula da Masterclass de intradermo pressurizada. Eu tive uma aluna que ela recebeu uma cliente que queria fazer preenchimento labial. Procurou por ela para fazer o preenchimento labial sem agulhas, né? E aí, ela já tinha feito a Masterclass e tudo, e ela falou, qual que é a orientação que eu dou? Sempre que a gente não conhece uma estrutura labial, porque a gente tem as variações, gente, de vascularização, o volumizador, ele acaba sendo até para a gente fazer análise quanto a essa disposição dessa artéria labial, se ela está mais superficializada, se ela está mais aprofundada, enfim. Então, gente, o que ela fez? Ela falou, olha, eu posso fazer o preenchimento, mas aqui nas minhas clientes, todas elas eu trabalho preparando a região labial com a mescla de volumização. Então, a partir do momento que ela prepara a região labial, a gente tem duas funções, tá? Quando eu volumizo antes de preencher, eu favoreço a hidratação. Por quê? Porque eu entrego já ácido hialurônico para aquela região, que já vai atrair mais água para essa região. Então, quando eu preencher, eu vou ter um lábio que vai estar hidratado, vai estar nutrido, vai estar com uma coloração bonita, justamente por conta dos efeitos da volumização. Ele vai fazer como se fosse uma restauração labial. É como se a gente fosse fazer uma cirurgia plástica e o médico falasse, olha, a gente precisa que você emagreça uns 2, 3 quilinhos para o resultado ficar melhor. Então, a gente vai justamente fornecer esse preparo. Ou, olha, eu preciso que você sei lá, pare de fumar. Gente, eu tô pensando assim rapidamente, tá? Para que a gente tenha uma ação de cicatrização e reparação adequada. Então, gente, a gente vai ter justamente tudo isso. A gente vai preparar a região, nutrir a região, estimular a regeneração dessa região para então vir e preencher. Quando eu venho e faço esse processo, eu tenho esse preparo, então eu tenho uma maior durabilidade desse preenchedor aplicado, e uma segunda característica, que é a que eu acho assim fundamental para quem está começando a trabalhar com os preenchimentos labiais, eu consigo entender quanto à vascularização. Por quê? Porque se de repente a minha artéria labial superior ela tiver mais superficializada, eu vou ver isso com a minha volumização. De repente, essa cliente não é uma cliente que eu poderia fazer um preenchimento. De repente, nesse momento que eu sou inexperiente, que eu tenho medo de ter uma intercorrência, entende? Então, se vocês, às vezes, né, que foi o que aconteceu com essa aluna, veio essa cliente, ela queria fazer o preenchimento, e ela falou, olha, eu preparo todos os lábios das minhas clientes antes por conta da durabilidade, né? Não falou da segurança. E aí, ela fez a volumização. Gente, a sorte que ela fez a volumização, que foi a primeira etapa. No primeiro disparo, tudo certo. No segundo disparo, pegou a artéria labial superior. Gente, 2% da população, segundo o estudo anatômico, tá? De dissecação de cadáveres, apenas 2% da população tem essa artéria labial superior superficializada. Essa cliente estava nesses 2%. E aí, eu estava em atendimento aqui na clínica, e meu celular tocando, não parava de tocar. E era essa aluna ligando. Aí ela ligou para o Rômulo, e olha, aconteceu isso, Rômulo, o que eu faço? Estou desesperada, chorando, tá, gente? E aí, assim, qual foi a sorte dela? Porque ela estava trabalhando com a volumização, que não tem risco. Caso ela estivesse trabalhando com ácido hialurônico reticulado e tivesse feito a transfixação desse ácido hialurônico dentro da artéria labial superior, a gente aí sim poderia se preocupar. Teria que ficar monitorando, né? Porque aí a gente pode ter uma obstrução vascular. Então, tudo isso. Então, a volumização, ela vem justamente para que vocês consigam se sentir mais seguras quanto ao preenchimento labial. Porque eu sei que aqui tem muitas alunas que são do full face, sei que tem alunas aqui da Masterclass,
Então, tudo isso vocês têm de conteúdo, vocês têm acesso ao conteúdo de preenchimento. Então, gente, a volumização ela vem para preparar essa região labial, para guiar vocês. Poxa, é uma cliente que eu posso fazer e eu vou ficar mais tranquila, tá? Então, essas são as diferenças, tá, gente? A volumização, esse é uma outra coisa bem importante. Apesar dela ter uma densidade maior por conta da concentração do ácido hialurônico, ela ser mais viscosa, ela não tem reticulação. Então, o que isso faz? Faz com que a gente tenha um material 100% seguro para aplicação. Então, se de repente, poxa, eu peguei um vasinho, surgiu uma equimose, tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem risco, não tem necrose. Gente, porque vocês, sexta-feira, 10 horas da noite, até segunda-feira, 10 horas da manhã, eu não sei quem que vocês atendem nesses horários. Não sei quem vocês atendem. Eu só sei que sexta-feira, 10 horas da noite começa. Prof, olha o que aconteceu, acabei de fazer, ou vocês vão às vezes se auto-aplicar também. Prof do céu, vai necrosar. Gente, quando a gente trabalha com praticamente todas as nossas mesclas, tá? Volumização, skin booster, gordura localizada, cicatriz de acne, com tudo, a gente não tem risco de necrose, porque a gente não consegue fazer uma obstrução, porque eles são materiais fluidos. Então, o material que a gente tem que ter um certo cuidado é quanto ao preenchimento labial, que a gente não pode fazer sem realmente entender da técnica, achando que, né, dá para fazer de qualquer jeito, não tem agulhas, é seguro. Não, gente, a gente tem aí anatomia labial, vascularização labial, enfim, a gente precisa entender disso para entender onde a gente vai fazer a entrega desse material, tá, gente? Então, já tive alguma intercorrência dentro disso? Nunca, gente, nunca tive nenhuma intercorrência de preenchimento. Nunca. Com agulha, com cânula, com pressurizada. O que me faz não ter intercorrência? Eu monitoro o meu cliente do começo ao fim. Eu faço todas as etapas certinhas, tudo exatamente programado como eu preciso fazer. E aí, Leia, eu já te respondo, tá? Uma coisa bem importante que às vezes me perguntam assim, tá, mas e o risco, né? Qual que é o risco de ter uma necrose, né? Gente, saiu um artigo científico do professor Cotofana, que ele é essa referência dentro da dissecação de cadáveres e de anatomia, posição, né, de vascularização, enfim, tudo. 50% de chance da gente não estar dentro de um vaso. 50% quando a gente trabalha com agulha ou cânula. Normalmente a gente faz aspiração, né? Mas eu tenho 50% de fazer uma aspiração e dar um falso negativo. Então, por que a gente não tem intercorrência? Porque nenhum cliente sai daqui se eu tiver com suspeita de que eu tô com sinal de isquemia, por exemplo. De jeito nenhum, gente, de jeito nenhum. O cliente sai daqui com lábio saudável. Eu monitoro esse meu cliente por 48 horas pós-procedimento. Como eu faço isso? A cada 4 horas, eu mando mensagem para ele pedindo foto da boca. Então, na sexta-feira, essa sexta-feira mesmo, né, desse final de semana passado, eu estava com 3 clientes, 10, 11 horas da noite, mandando mensagem. Me manda a foto da tua boca. Manda foto de biquinho, aí elas fazem. Agora manda a foto do teu lábio por dentro. A gente vira o lábio de cima, vira o lábio de baixo. Então, é isso que faz com que a gente não tenha intercorrência, a gente faz esse monitoramento. E se de repente, surgiu uma intercorrência, gente, pode ser 11 horas da noite, a minha cliente vai vir para a clínica, eu vou buscar lá na casa dela e a gente vai resolver. Como? Aí a gente tem as nossas condutas, né? O adequado para se fazer. Mas eu não consigo deitar e dormir pensando, poxa, será que eu podia ter feito preenchimento nessa cliente? Será que não era o ideal? Eu acho que ninguém merece passar por essa angústia, né? De, poxa, no dia seguinte, vou ligar o celular e vou ver se tá tudo bem. Então, é importante que vocês tenham esse cuidado, façam esse monitoramento da cliente de vocês, façam esse preparo com volumização, tá?
A Letícia, prof, então o correto seria fazer a volumização primeiro e após quanto tempo poderia ser feito o preenchimento? Gente, ótimo, tá, Lê? É isso mesmo, essa linha de raciocínio, tá? Sempre que a gente trabalha na região labial, a gente precisa que essa região esteja íntegra. Então, eu não posso ter nenhum tipo de sinal de lesão, nenhuma feridinha, nenhum machucadinho e nem qualquer característica que, de repente, ele não está tão cicatrizado, tá? Então, 7 a 10 dias, pelo menos, de intervalo, para a gente fazer uma sessão de preenchimento, tá? Não tem problema nenhum. Fechou com 7 dias, perfeito. Taca a ficha e vai, tá? Se tiver todo bem cicatrizado, pele íntegra, principalmente, gente, a região labial, a gente tem aí muito menos tecido, a gente tem muito menos pele, a gente tem, se não me engano, a proporção é de 1/3 de pele a menos do que na nossa região facial, por isso que ela é tão fininha e qualquer coisa já machuca, então a gente tem que estar atento, tá? Estando íntegra, a gente pode fazer. Quando a gente fala de volumização, as clientes, né, que não querem de jeito nenhum mesmo fazer preenchimento, o que eu recomendo? Se a cliente quer vir e fazer isso para a região da área dos olhos, região de sulco nasolabial, labela, tudo que a gente quer realmente volumizar, chegando num resultado de preenchimento ou próximo dele, né, gente? Até lembrando, porque não é a mesma coisa, mas quando eu quero chegar num resultado próximo do preenchimento, o que eu preciso? Preciso entender que não vai ser uma sessão que vai fazer essa ação de bioestímulo de uma forma tão intensa. Então, o que a gente coloca? 4 sessões, com intervalos de 15 dias entre essas sessões, para que realmente a gente consiga fazer uma produção saudável de colágeno e elastina, para que a gente consiga realmente suprir essa necessidade de uma reparação, uma produção intensa desse colágeno, justamente para dar esse volume, essa densidade a nível de pele que a gente precisa, tá, gente? Gente, dentro do que a gente falou hoje, dentro do que a gente viu hoje, mais alguma dúvida? E outra coisa, vocês já têm aí uma sugestão? Qual a quantidade de unidades? Quantidade de unidade, né? Se a gente quer trabalhar a nível dérmico, a gente vai trabalhar com 2 a 3 unidades, tá? A gente não precisa de mais quantidade do que isso. Região labial também, a gente vai trabalhar com 2 unidadezinhas por ponto, para a gente conseguir fazer aí uma ação bem legal, tanto de volume quanto de hidratação, tá? Volumizador no bigode chinês. Quanto tempo entre as sessões? Também, a gente vai fazer a mesma regra. 15 dias entre as sessões, 4 sessões. Em todas as regiões. Poxa, eu estou trabalhando a minha região da área dos olhos, gente. Isso que assim, ó, vou, né, voltar falando nisso. A minha região da área dos olhos, que tem me incomodado bastante, perto de muitas regiões da área dos olhos que eu vejo por aí, não é uma região tão profunda. E ainda assim, eu vou, daqui 15 dias, fazer uma nova sessão de aplicação ao longo de toda a região novamente. Vou pegar a região da cicatriz. Achei que já deu, hoje é terça, o resultado tá bem legal. Até eu estava conversando com uma das clientes que fez o preenchimento labial, e ela falou, Giovana, eu tô louca para fazer de novo o da área dos olhos. Faz 8 meses que a gente fez. Ela falou assim, olha, nada como você acordar e se sentir plena, aquela olheira não existir, tá tudo esticadinho, tá tudo bem maravilhoso. E eu, em mim, hoje faz 4 dias da aplicação, justamente estou percebendo bem essa sensação de que eu acordo, aquele olho não tá assim, aquele aspecto de recém-acordado. Ele tá com o aspecto do quê? De uma região que tá saudável. Por quê? Porque eu tô ali com as minhas funções de circulatório, sistema linfático, tudo tá trabalhando muito bem. Então, é legal que é justamente essa ação que a gente promove. Meu sulco nasolabial, que também eu fiz, coloquei bem pouquinho, não coloquei muito porque eu também tenho preenchedor nessa região, então também achei que deu uma amenizada. Então,
tudo, né? Obviamente, a gente vai construindo quando a gente fala em volumização. E o legal é isso. Eu, particularmente, gosto dessa construção, gosto de pensar de que a gente vai ali realmente fazendo a parede, depois vem o telhado, depois vem o cimento, enfim, né? Fazendo uma construção. Aline, qual a quantidade permitida por sessão? Então, gente, a gente pode trabalhar sempre por sessão 20 ml, tá, gente? A nível corporal. Então, quando a gente pensa numa região de volumização, se a gente for colocar uma face toda, tá? Eu nunca cheguei ao ponto de usar 8 ml em todos os pontos de volumização. Então, eu já peguei clientes que a gente trabalhou zigomático, malar, linhas na região de frontal, que é na testa, linhas na região da área dos olhos, sulco nasolabial, mandíbula, mento, lábio, e eu não cheguei a usar 8 ml. Por quê? Porque eu me resguardei quanto ao meu objetivo de fazer a entrega intradérmica e fazer a entrega de 2 unidades por pontinho, 2 risquinhos, né, gente? Então, eu acho que numa região facial total, como essa que eu falei, a gente chega a utilizar em torno de 3, 4 ml, tá, gente? Eu nunca parei muito para fazer a conta exata também. A gente vê ali uma estimativa, né, de quantas seringas usou, até porque às vezes a gente vai fazendo a transferência para o cartucho, esgota a seringa, ela já vai para o descarpaque, mas uma média normalmente fica entre 3 a 4 ml, tá? Qual o dispositivo para entrega? Então, no meu caso, gente, eu fiz com agulhinha, tá? Eu fiz com agulhinha de 4 milímetros por conta da agilidade. Eu precisava fazer todos os meus pontos de volumização e mais toda a minha face com o Skin Booster em 15, 20 minutos no máximo. Então, eu falei, Jesus, 20 minutos para fazer volumização mais Skin Booster eu não ia conseguir. Então, trabalhei tudo com a agulhinha de 4 milímetros. Perdi o início da aula, está no atendimento. Sim, Line, eu vou colocar. Pode ficar tranquila que a gente vai mandar o link da aula completa, tá? Gente, e mais alguma dúvida? Ou por aqui tá tudo certo? E deixa eu perguntar para vocês, hoje é a nossa quarta aula. Nossa quarta aula quer dizer que nós já tivemos 4 encontros, ou seja, a gente já encerrou um mês tendo aula. Me deem feedbacks de um mês desse grupo de estudos. Quero saber. Me mandem no direct, tá, gente? Mandem, até assim, para quem está assistindo depois, né? Às vezes não consegue acompanhar ao vivo por conta do horário, está em atendimento, enfim. Me mandem um feedback lá no meu Insta, por favor, para eu ver como que está sendo o aproveitamento de vocês, se vocês estão gostando, se, né? Porque a ideia, como eu falei para vocês, é um grupo de estudo prezando o crescimento de vocês, né? Prezando justamente essa qualidade de aprendizado, qualidade no atendimento, entendimento das mesclas, dos ativos, dos dispositivos. Então, assim, me deem esse feedback, por favor. Tipo um depoimento, que daí eu vou querer colocar lá nos meus destaques, que inclusive a gente vai refazer os meus destaques, gente. Estou precisando dar uma repaginada no meu Insta, então eu já vou e já coloco lá para o pessoal ver o que está rolando dentro do grupo. Poxa, vale a pena entrar? Não vale a pena? Pode fazer com todos os dispositivos? Pode, Carla. Isso foi uma das coisas, de repente, que a gente falou, né? A gente consegue trabalhar, tá? Com todos os dispositivos. Até o microagulhamento a gente consegue fazer com a volumização. O preenchimento não, mas a volumização a gente tem esse recurso de trabalhar com tudo. Isso facilita muito, né, gente? Até quando a gente vai trabalhar com as mesclas, aqui, gente, sempre que eu seleciono o tipo de mescla que eu vou trabalhar, eu tenho que levar em conta que talvez eu tenha algum cliente que não aceite nem fazer com a pressurizada. Porque pode ter uma sensibilidade. Esses dias, fui fazer uma alopécia
E a cliente, a gente começou a fazer com a agulhinha, ela falou, ai, Giovana, tá muito dolorida, não tô aguentando. Falei, não, vamos pra pressurizada. Comecei a fazer com a pressurizada, ela falou, ah, não, Giovana, esse barulho não tá dando, volta pra agulha. Então, assim, é uma cliente que com agulha, ela fica dura, totalmente dura. A pressurizada, o barulho assustava ela e ela se sentiu desconfortável. Então, vai ser uma cliente que numa próxima sessão eu vou trabalhar com microagulhamento. Então, quando a gente vai fazendo a seleção, né, a escolha das mesclas de trabalho, a gente vai justamente prezando por mesclas que sejam compatíveis com praticamente todas as técnicas. Claro que existem algumas limitações, que vocês já sabem, um desoxicolato, uma lipossoma de girassol, que a gente não pode usar com a pressurizada, mas as demais, de uma forma geral, a gente consegue fazer a associação pressurizada, microagulhamento, tradicional, cânula, fugiu o nome, multi, que são aquelas 4 agulhinhas, enfim, tá, gente? Então, para que vocês realmente consigam ter maior capacidade de atendimento, o quê? De uso, né? A gente não pode comprar mescla e ficar perdendo, e ficar descartando, jogando fora. Olha, socorro, né? Tudo é dinheirinho, então a gente tem que otimizar da melhor forma possível, a gente preza bastante por isso, tá, gente? A gente tem esse cuidado bem grande com isso. Bom, eu mando o link das mesclas, pode deixar, Aline. Como vocês sabem, a gente tem a nossa hora do print, né, gente? Para mostrar que vocês estavam aqui comigo, se atualizando, aprendendo. Então, ó, tira a foto, fazer uma pose bonita. Ai, gente, me marquem lá no Insta. E aí, vocês já sabem que a gente se vê na próxima terça-feira. Nenhuma dúvida mais, gente? Tudo certo? Tudo esclarecido? Vocês sabem, né? A gente se vê na próxima terça-feira, às 16 horas. E não esqueçam de me mandar o feedback do que vocês estão achando das aulas. Ó, Júlia, vou anotar teu nome no meu caderninho. Ó, tá aqui, ó, o celular esperando o feedback, tá, gente? Ó, a Júlia, a Aline, a Carla, Gline. Vão ficar lá, ó, vou dar um checkzinho. Mandaram o feedback. Essas aqui tá tudo certo. Posso deixar entrar na aula. Eliene. Gente, então é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui de novo comigo, tá? Nos vemos novamente ao longo dessa semana no Insta. Eu sempre estou por lá. Essa semana que ainda, né, as crianças de férias. Então, a gente não... Tempo, assim, gente, está escasso, mas vamos ver. Conforme for ao longo dessa semana, eu ainda apareço por lá. E nos vemos também na próxima terça-feira, às 16 horas, com um novo tema. Quem quiser sugerir, tá? Pode mandar lá no feed também. Lá no meu direct, gente. Ó, Sandra, você também, hein? Convocada. Elaine, convocada. É sério, ó. Eu tô anotando no meu notas, tá? Tô anotando. Gente, beijos para todas vocês. Uma excelente semana para todas nós. Até!